Bem-vindos a mais um Empreendedor em Ação, gente, seu programa semanal. Toda quinta a gente está aqui às 18 horas na Rádio Universitária. É só sintonizar 101,1 FM. Você sabe também que você pode ouvir via link e que depois que termina a nossa entrevista aqui, você ouve tudo na íntegra no nosso canal lá no YouTube. Ainda não se inscreveu? Inscreva-se, clique no sininho para que você receba as notificações das edições que forem entrando lá. Já são mais de 80 episódios com conteúdo de qualidade para você, empreendedor, empreendedora, aspirantes ao empreendedorismo, poderem aí se atualizar, poderem também, né, assim, buscar aquela mão amiga. Às vezes você tá meio desmotivado, meio desmotivada, vai lá porque vai ter conteúdo para você. São podcasts para você escutar, mas também nós temos os shorts, os vídeos dos nossos colaboradores aqui, entrevistadores, não é? Você conhece os entrevistadores e também dá uma olhadinha aqui no nosso estúdio, faz aquela comunicação mais direta ali com a telinha. Eu sou a Ariane Galdino e hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para quem está enfrentando o ritmo acelerado do fim de ano. Eu já estou aqui já para fazer uma terapia. Esse programa de hoje, ele é uma terapia gratuita para nós. E, na verdade, a ideia é entender cada vez mais como cuidar da saúde de maneira integral e manter o equilíbrio, mesmo em meio a tantas demandas. A nossa convidada é Cristiane Nunes, ela é especialista em práticas integrativas, desenvolvimento humano e autogestão. Eu conheço a Cristiane há muitos anos, e há muitos anos eu acompanho o trabalho dela e eu utilizo também, né, desse trabalho no meu dia a dia, então eu tenho certeza que vai colaborar com você que está aí escutando, que é ouvinte fiel aqui do Empreendedor em Ação na Rádio Universitária. Quero lembrar que a gente também tem o apoio aí do Sicoob Credinor, da Novais Empreendimentos, da Impremix, da Crijóias, da Classic Men's Club e da Fadenor, para que o nosso programa aconteça, né? Esse apoio cultural é super importante. O Sicoob Credinor, que é essa cooperativa que oferece aí o apoio para o empreendedor diariamente, possibilidades de financiamento, inclusive até de se capacitar com as parcerias aí com o Sebrae. Nós temos também a Novais Empreendimentos, que é uma construtora super bem estruturada, que entende o cliente, tem um tratamento super humanizado e bem correto, que você pode contatar para fazer a construção do seu negócio, seu empreendimento. A Novais hoje ela atua não só aqui em Minas, mas também no estado da Bahia, e tem inúmeros projetos. Então conheça aí a Novais Empreendimentos. E a Impremix, que é essa gráfica rápida que resolve o seu problema, que inclusive entrega canecas incríveis aqui para os nossos convidados e que também vale a pena você já seguir aí no Instagram. Agradecer a Crijóias, a Classic Men's Club e a Fadenor, que está sempre interessada em trazer o melhor da informação para você aqui através da Rádio Universitária. Sem mais delongas, sem mais demoras, seja muito bem-vinda ao nosso programa, Cristiane. Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui para colaborar com os empreendedores de Montes Claros e região e para as pessoas também que querem cuidar da sua saúde mental. Muito bom. Cris, a gente vai chamar de Cris, né? Porque a gente já Sim. Nós já somos afinadas. Cris, então, final de ano fácil não, né? Não. Eita! E aí, a gente costuma, assim, ver final de ano como um período de muita pressão. Eu falando por mim, eu falo assim, quando chega assim, em outubro eu já começo a sentir aquela dorzinha na nuca, né? Aquela tensãozinha assim, o ombro esquerdo já para, viu, Paulo? Os nódulos já saem de formato de feijão para formato de abóbora. E começa aquela tensão de fim de ano mesmo, não só de trazer resultados, mas de você se empenhar ao máximo para fazer o melhor que você pode, também para você fidelizar clientes, porque fim de ano é época de fidelizar clientes, né? Sempre é época, mas fim de ano é uma época que você tem muito mais oportunidade, porque o fluxo ele aumenta muito. E é um fluxo, não é só daqui, é um fluxo também regional, então colabora muito. Então a gente entende que existe uma consciência integrativa que pode ajudar muito nesse momento. E eu queria muito que você falasse pra gente o que é essa consciência integrativa, né? Pode ajudar? Como que pode ajudar? Né? Mas antes, porque a gente aperta os entrevistados, viu, Cris? Antes disso, eu queria que você falasse como é que você chegou neste ponto de trabalhar com esses temas. Bem, eu cheguei nesse ponto a partir de uma demanda pessoal, né? Eu estava numa situação de muito estresse, de exaustão mental, emocional, há 22 anos atrás. Eu não era empreendedora, né? Eu era uma jovem estudante, mas a saúde mental sempre foi uma questão, né? Uma necessidade de cuidado muito grande na minha vida. Então eu comecei a me cuidar, porque eu percebi que só remédios
né? Somente remédio não resolve uma lanterninha acesa, né? Da mente, um adoecimento mental ou físico também, né? A gente tem que ter outros cuidados. E aí eu fui desenvolvendo a minha consciência integral, sabendo aprendendo que a gente não é só um corpo, né? A gente precisa de cuidar do corpo, da mente, das emoções e da parte energética, que a gente também pode chamar de espiritual. Foi uma demanda interna que eu vi que eu precisava de buscar outros recursos para a minha saúde, para além de remédio só, né? Eu assumi uma responsabilidade sobre mim muito maior. Então, falando da consciência integrativa, Ari, é muito parecida com a inteligência espiritual. Uhum. Algumas pessoas, elas já nascem com essa inteligência e com essa facilidade. E, claro, a gente sempre pode ampliar e desenvolver, né? Mesmo quem já nasce. Mas grande parte das pessoas, elas não nascem com essa consciência integrativa e nem com essa inteligência espiritual. E aí, o que acontece? A gente precisa treinar, né? Primeira coisa, é você saber que você não é só um corpo. Você tem demandas para além do corpo, né? Uhum. Então não adianta você trabalhar e achar que você é um robô, que você não vai precisar descansar, que você não vai precisar dormir, que você não vai precisar parar para beber água, para comer, para respirar. Esquecer que você tem família, que você precisa de lazer, né? Que você precisa de amigos. Tudo isso faz parte da nossa saúde integral, né? Uhum. Então, essa consciência é essa inteligência de saber dosar na medida certa e que isso é muito pessoal, né? Uhum. A sua dose de cada área e como você pode misturar isso na sua rotina, né? Como você pode fazer as escolhas certas para a sua rotina é muito pessoal e cada pessoa administra de uma forma. Mas é preciso dessa inteligência para esse cuidado, né? Essa administração, porque você precisa de cuidar de todas as áreas da sua vida. Você não pode abandonar uma área. Isso assim, é típico do empreendedor, né? Da gente, eu falo por mim, né? Eu ponho todo mundo no bolo. Mas a gente sai meio que atropelando as coisas às vezes, né? Atropelando assim... Dentro da minha cabeça, por exemplo, quando eu estou atropelando, eu estou fazendo o melhor que eu posso, otimizando meu tempo, que eu preciso produzir. E porque o meu resultado, ele vai vir em cima da minha produção, né? Eu não tenho um salário fixo todo mês, né? Eu tenho uma produção que eu preciso alcançar. Então, às vezes, nessa busca por esse resultado, a gente vai atropelando algumas coisas mesmo, né, Cris? E vai psicossomatizando também. E, às vezes, a gente não consegue enxergar que a gente está fazendo isso, a gente simplesmente faz. E é diferente quando a gente toma consciência. Então, por exemplo, hoje eu tenho consciência quando eu estou nesse estado. Sim. Aí eu mesma consigo dar uma brecada. Dou uma respirada, falo, calma. Sim. Respira. Então, eu acho importante, né? E você falou uma coisa muito importante. Hoje você tem consciência de perceber a hora de parar. Você sabe uma coisa que na espiritualidade a gente já tem, assim, muito certo quando acontece na vida das pessoas, quando a pessoa não sabe parar, o que acontece, normalmente, acidentes. A pessoa quebrou um pé, quebrou uma perna, e aí ela teve que parar. Mas por que será? Eu tava numa correria, tava numa luta, numa loucura. Tanta coisa acontecendo na minha vida, por que isso vai acontecer? Por que eu tive que parar justo agora? Eu falei, justo por isso agora você teve que parar. E aí a vida tem que se reorganizar à força, né? Porque se a gente tem a consciência integrativa, a gente pode escolher organizar a nossa vida. Mas quando a gente não tem, a nossa energia tá tão caótica que acontecem acidentes, eventos que vão nos parar, obrigatoriamente a gente vai ter que reorganizar a bagunça que tava. Reorganizar a bagunça não, vai ter que organizar. Você sabe que 6 anos atrás eu quebrei o pé. Você lembra, né? Que a gente tava até junto lá. Eu quebrei o pé. E eu tava num nível hard, assim, workaholic, louquíssima, né? E já com um menino pequeno e tal, muita coisa acontecendo. E aí, eu quebrei o pé e fui tratar, tipo, fazer fisioterapia e tal. Fiquei 60 dias sem pisar o pé no chão, porque senão eu ia ter que fazer cirurgia. Aí eu pensava, se eu fizer cirurgia é pior. Então vamos ficar 60 dias sem pôr esse pezinho no chão. E aí, eu conheci o Gessé. O Gessé, que eu falo assim, é meu, né? Meu fisioterapeuta. O Gessé agora é meu fisioterapeuta. Tem 6 anos que nós estamos juntos. Eu brinco com ele, vai casar agora. Eu falo, você já falou pra Larissa que eu existo? E que nós vamos ficar juntos para sempre.
Porque hoje eu faço liberação, né? E tudo me ajuda também, assim, no meu dia a dia. E aí, mais ou menos uns 6 meses atrás, ele fez um exercício comigo lá, que eu tinha que ficar quietinha. E tipo assim, numa meditação lá, um trem lá. Um choquinho que eu levei lá. Uhum. E aí, eu cochilei. Aí quando eu acordei, ele tava assim, olhando pra mim, né? Aí eu tomei um susto, falei, o que foi, Jessé? Ele, não, tem 6 anos que eu esperava pra ver isso. Você cochilar em cima da maca no meu consultório. Oh, Deus, obrigada, pra tudo tem jeito. Aí, olha como é que você tá melhorando sua ansiedade. Tá vendo? Olha como é que você tá melhorando, né, a consciência, assim, relacionada à questão da psicossomatia do estresse, como que isso vem pro corpo, né? Eu brinquei com o negócio dos nódulos e tal, mas é verdade, né? Esse nódulo começa feijãozinho e vira uma abóbora no final do ano, né? Então, eu fui percebendo esses sinais de alerta. Eu queria que você falasse sobre isso, assim. Quais que são os sinais de alerta que o empreendedor deve observar no corpo e na mente para perceber que ele está entrando em sobrecarga? Porque, Cris, todo mundo, eu acho que é uma coisa geral, todo mundo tem essa possibilidade, né, de entrar em sobrecarga. Sim. Mas eu falo assim, a vida do empreendedor, ela tem momentos muito caóticos, né? Sim. Porque, assim, a gente rege várias esferas dentro de um mesmo espaço, né? Não é só você ter um CNPJ, você tem CPFs que dependem do CNPJ, né? Você precisa prestar contas para um governo, você precisa... Então, assim, são coisas demais para a gente poder sustentar os pratinhos. E aí, às vezes, você escuta assim, não, mas se cair um pratinho não tem problema, mas na vida do empreendedor, se cair um pratinho, vai dar problema. Entendeu? Sim. E então é uma luta muito grande, mas aí os sinais vão chegando. O que você diria, assim, que são sinais de alerta para quem está escutando a gente? Assim, presta atenção nisso. Sim. Olha, tem sinais eles que são clássicos, né? Que a gente pode generalizar. Mas as pessoas, igual você falou dessa questão do nódulo, isso não é um sinal clássico. Tem pessoas que elas já sabem, né? Porque ela tem essa consciência do corpo delas, elas já sabem quando vai começar um adoecimento, ou que ela precisa pausar, ou que ela precisa de um tempinho para respirar, né? Mas os clássicos são insônia, falta de concentração, irritabilidade, esquecimento, né? A visão turva também, né? A tensão muscular, né? Dores nas costas, no pescoço, dor de cabeça, palpitações, tem gente que dá aquela piscadinha no olho ou palpitação no coração. 30 dias com o olho tremendo. Assim. Quem nunca? 30 dias, pois é. E aí não faz nada. A maioria, né, das pessoas. Cansaço persistente, aquela perda de prazer, né, sensação de piloto automático o tempo inteiro. E dor no estômago. Dor no estômago é sintoma de preocupação excessiva, né? Aquele bolinho na garganta que começa quando você está começando a ficar com a vida muito agitada. Esses sinais, eles já são um alerta de que você precisa se cuidar, dar uma pausa, organizar a sua vida para que o pratinho da saúde não caia. E quando o pratinho da saúde cai, Ari, a gente tem só um problema, você já reparou? Porque assim, quando a gente tem saúde, a gente tem vários problemas para resolver. É verdade. Mas quando a gente tá doente, o único problema que a gente tem é a saúde para resolver. Porque, né? E não tem o que fazer, né? Tipo assim, você só consegue fazer todo o resto, é a coisa mais óbvia que a gente tem para dizer. Mas tem muita gente que ainda precisa escutar o óbvio, né? Óbvio. Tipo assim, presta atenção, porque não é normal você ficar adoecendo, uma doença atrás da outra. Não. É normal isso, né? E o corpo grita. Ele não dá avisos sutis. Só que a gente foi tão pouco orientado, né, na nossa cultura a respeitar nossos limites e nosso corpo, e nossas emoções, ouvir nossas emoções, né, cuidar da nossa mente, que a gente chega ao corpo ter que gritar, a ter um colapso, né? Às vezes a pessoa tem até uma coisa mais grave de ter que ficar internada por estresse. É isso aí. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e ela tá saindo de um processo de depressão muito, muito sério, né? Assim, ficou meses deitada no quarto, janela fechada, desconectou emocionalmente, né? E aí ela me falando, né, que nesse tempo que ela ficou lá, que algumas pessoas foram visitá-la e tudo. E acho que as pessoas a gente tá tão viciado nessa coisa de falar do resultado, que ela deitada,
Ela levou choque, né? Tem uns tratamentos que fazem hoje, né? Com choque na cabeça, umas coisas mais... Quando o remédio não dá jeito, tem que dar jeito de outro jeito, né? Sim. Porque senão... Enfim. E ela fez tratamentos, assim, terríveis pra ela poder pegar no tranco, literalmente, pra ela pegar no tranco de novo. E aí, ela escutou coisas do tipo, assim... Não, tudo bem que você tá, assim, do jeito que você tá, mas deixa eu te falar uma coisa... se você não mudar a sua perspectiva, se você não abrir essa janela e deixar o sol entrar, se você não levantar e tentar fazer uma coisa diferente no banheiro além de escovar seus dentes, assim, você não vai mudar, você não vai resolver, você não vai melhorar. Aí ela fala assim, ela falando comigo, né? Eu sei que essa pessoa tava falando isso comigo pra me ajudar, mas eu só precisava que a pessoa só me acolhesse. Sim. Ela não podia falar nada, ela não precisava falar nada, só dela ficar lá comigo, eu tô aqui, viu? Vim te ver porque você é importante pra mim. E é importante eu te ver saudável. E por que eu tô falando isso? Porque nesse mundo doido que a gente tá, o mercado, ele tá o tempo inteiro falando isso com a gente. Não durma, não coma, passa no fast food, você tem que trabalhar. Um dia eu tava numa palestra, a palestrante falou assim, esse negócio de acordar e ir pra academia, não. Academia, não. Você tem que acordar, fazer uma reunião matinal com sua equipe, mãozinha em cima de mãozinha, e eu fiquei olhando aquilo e fiquei assim, gente, mas eu acordo e vou pra academia. Será que eu tô errada? Meus negócios vão quebrar. Então tudo bem, é visão de mundo, mas Sim. O mundo tá empurrando a gente pra uma coisa que tá ficando insustentável, né, Cris? Sim. Insustentável. E por isso que a gente precisa de cuidar da nossa saúde mental, emocional e principalmente do autoconhecimento pra gente saber o que é pra gente e o que não é. Porque a gente só tem capacidade de fazer escolhas conscientes quando a gente sabe quem a gente é. E quando a gente sabe quem a gente consegue identificar, olha, isso aqui é pra mim. Isso aqui eu dou conta. Isso aqui eu não dou conta. E fazer escolhas mais conscientes sobre a vida, né? Sobre a rotina, a família, o trabalho. E você fala muito sobre autogestão da saúde. Inclusive, nesse mês, né, agora você fez uma jornada de autoconhecimento, ofereceu aí, né, para as pessoas para trabalharem algumas dessas questões. Eu queria que você falasse que passos práticos um empreendedor ele pode dar assim, para começar a aplicar no dia a dia corrido dele essa autogestão da saúde. Sim. A jornada, ela foi uma imersão. Uhum. A pessoa que quer começar a aprender a se cuidar, a desenvolver essa consciência integrativa, né, do cuidado nas diversas áreas da vida, ela tem que fazer essa jornada. Se ela quiser, né? Que já teve, mas nós vamos ter outra ano que vem. Já teve, mas vamos ter ano que vem também. Então já segue Cristiane aí no Instagram. Cristiane.nunes.all. Pronto. Mas assim, para o empreendedor eu vou dar aqui dicas práticas. A jornada é um aprofundamento mais consistente, né? Para levar para a vida inteira, assim. É uma jornada mesmo para a vida. Uhum. Mas para o dia a dia do empreendedor. Vamos lá para dicas práticas. Primeira coisa é saber pausar. E pausas conscientes. Eu estou pausando agora para dar uma respirada de 1 minuto, né? Ao longo do dia. Quantas vezes eu vou pausar? A pessoa precisa se dedicar a ter saúde, né? Não pode ter uma vida desordenada. Então, essas pausas conscientes para respirar, para fazer um alongamento, levantar, né? Para beber uma água. Tem gente que esquece de comer, né, Ari? Isso é comum, né? Muito, eu faço pois isso às vezes. Então, pausas conscientes para observar o que você está precisando naquele momento. É de beber uma água? É de alimentar? É de respirar? Observa seu corpo, né? E aí a gente fala do escaneamento do corpo. Escaneamento é você sentar, observar sua respiração. Começa do pé, vai passando do pé, subindo, passa pelo corpo inteiro observando o que você está precisando. Você pode até perguntar, corpo, o que você está precisando agora? Isso aí você pode fazer em 1 minuto. Uhum. E aí, nesse 1 minuto você identificou, você vai lá no banheiro, bebe uma água, faz uma respirada, tem natureza na empresa, pisa na grama, não tem nada mais de prático e simples para reequilibrar o corpo energeticamente do que pisar na terra. É muito bom, muito saudável. Eu gosto bastante. Pois é.
Hidratação e alimentação, eu já falei. E organização, gente. Rotina. O empreendedor que não tem uma rotina estabelecida do dia, uma agenda, né? As metas para se planejar, ele vai ficar muito mais estressado, muito sobrecarregado, né? E tem gente que não tem, né, Ari? Não tem. Não tem organização. Eu falo assim, como é que você dá conta de tanta coisa que você faz? Eu só dou conta, primeiro, porque eu tenho uma boa rede de apoio, né? Eu falo assim, os meus colaboradores, meus gestores das lojas, por exemplo, eles são uma parte dessa rede. Faria nada sem ter essa galera lá, a Fernanda, que é minha supervisora, meu administrativo, são pessoas incríveis, assim, que vestem realmente a camisa, sem lisonjeio, porque são mesmo, né? Meu marido sócio, que faz muito bem a parte dele, não só como marido, mas dentro da sociedade, né? Eu tenho hoje uma moça que me ajuda lá em casa, vai lá umas 2 vezes na semana, me ajuda. Então, assim, essa rede de apoio é muito importante. Mas, assim, segundo, ter uma agenda e saber o que eu vou fazer. Hoje, dificilmente eu consigo atender uma demanda que a pessoa me liga e fala assim, daqui 4 dias. Entendeu? Porque eu já tenho uma agenda, assim, eu tenho compromissos, assim, eu já sei as feiras no ano que vem, quando elas vão acontecer, então eu sei quando eu vou viajar. Então eu compro passagem 4 meses antes, entendeu? Então as coisas então isso me ajuda a ficar menos ansiosa. E uma coisa que eu pecava muito, que eu chegava muito atrasada nos lugares, um dia meu terapeuta falou assim, tenta chegar antes, que a sua ansiedade já vai começar a diminuir. Tenta fazer suas coisas assim 15 minutinhos antes. Você tem que estar no lugar 8h30. Tenta chegar aqui mesmo, que se eu atrasar, eu já chego aqui, ó. Paulo já vem com água na mão. Mariane, pega uma folhinha de Chambex assim, ó. Só, calma, Mariane. Entendeu? Então, realmente, essas coisas, elas fazem diferença. E você falou aí da paradinha, né? Eu não fazia paradinha, não. Fazia, não? Não, ia direto. Aí um dia eu tava lá, né, aquela lorota nos ouvidos do meu terapeuta, que eu tenho dó, na hora que eu saio de lá, ele corre pro dele, coitado. Ele deve ficar surtado. Aí ele falou assim, mas e as pausas? Eu falei, que pausa? Ele falou, pausa no meio do trabalho. Ué, eu preciso falar isso pra você, uma mulher de 42, tem uns 2 anos. 42 anos, um empresário do seu posto, não sei o que. Eu falei, ai, gente, uma pausa. Faz uma pausinha ali, 15 minutinhos, ó. Você não vai morrer, não. Pelo contrário, você vai viver. Exatamente. 15 minutinhos, levanta da sua mesinha, ou sai de onde você estiver, vai lá no banheiro, vai tomar um café, dá uma caminhada em torno de um quarteirão. Faz um alongamento. Olha pro céu. E aí, assim, parece uma coisa bem imbecil, Cris. Mas quando a gente tá nesse piloto automático, a gente não lembra de fazer essas coisas. Eu sei. Né? Agora, você falando da agenda, pessoas que são ansiosas, elas têm que ter agenda. Não tem outra opção. Eu não consigo anotar. Faz um grupo no WhatsApp com você e você mesmo e põe sua rotina lá. Que você precisa fazer. Não é possível não ter agenda. E as pausas são fundamentais. Sono, gente, não é luxo. As pessoas precisam de dormir para conseguir ter produtividade. Se você quer ter produtividade, você precisa dormir. Então, assim, não era nem pra gente precisar falar isso, né, Ari? É verdade. Mas é preciso ainda. Então, vamos continuar falando. Sono de qualidade, mesmo que seja necessário reorganizar horários. Tem gente que trabalha muito, né? Até tarde da noite, a gente sabe disso. Então, programa para acordar mais tarde, mas é necessário dormir para manter a saúde e também a produtividade. E tem gente que, assim, que às vezes trabalha lá até de madrugada e, tipo, acorda 10, 11 horas da manhã. Ela perde um sol importante para a saúde, não é? Eu já ouvi falar sobre isso. O ideal é dormir... O ideal é dormir antes das 23. O saudável, né? Mas tem gente que faz plantão, ou a empresa funciona à noite. Aí ela vai ter que se reorganizar, mas ela precisa dormir. No mínimo... Aí isso é muito pessoal pro adulto. Tem adultos que dormem bem 6 horas, outros 8. Isso aí já vai pro autoconhecimento, né? Aqui eu dei dicas práticas, mas na jornada que a gente trabalhou, a gente foi falar de coisas muito mais profundas, das crenças que a gente carrega, né? Se eu parar, eu vou ser uma pessoa preguiçosa, que a gente vai aprendendo desde criança. E vai carregando isso pra vida de maneira cega, no piloto automático, e não entende por que o nosso funcionamento é assim. Porque essa qualidade de piloto automático, ela não é só de empreendedor não, viu, Ari? Eu tenho colegas, eu sou servidora pública também, além de terapeuta, eu tenho colegas de trabalho que também não conseguem parar.
Entendi. Porque eles têm, isso aí tá mais ligado ao sistema de crenças, Entendi. até do que a própria profissão. A gente tem dona de casa que não consegue descansar. É verdade. Que não se permite, né? E assim, e essa coisa desse mercado que empurra a gente, assim... Como que eu falo, mercado não é só para o empreendedor, né? Igual você falou, assim, acho que é o mundo em geral. Sim. Né? Da gente estar o tempo inteiro sendo produtivo. Você pega o telefone para você olhar uma coisa, às vezes você quer olhar para você dar risada. Eu adoro dar risada dos memes, né? Mas aí, de repente, sobe uma abinha e fala assim, promoção, não sei o que lá. Você fala promoção, aí você clica na promoção. Aí vem outro pop-up, fala tal coisa. Aí você clica no outro. Quando você vê, você tem 3 horas que você tá naquela coisa ali, naquela tela, e o mundo tá te levando pra um lugar que às vezes você não é nem onde você queria estar. Exatamente. E outra coisa, né, Cris? A rede, ela te leva pra esse campo muito de comparação. Sim. Né? Então, assim, se fulano fez, fulano pode, fulano consegue, eu também consigo. Só que e isso não acho isso errado, porque eu acho que você inspirar no outro, né, e o outro sem inspiração, eu acho que é legal, acho que a gente precisa de inspiração no dia a dia. Mas eu acho que ter esse sentimento, assim, de o que serve pra mim, o que não serve, igual Exatamente. Você falou, é importante. E você falou sobre... Gente, já tá chegando no final do primeiro bloco, impossível, Paulo. Passou rápido. Sinceramente. Peraí, agora eu esqueci. Lembrei. E aí, só pra gente encerrar esse bloco, você falou sobre a questão da pausa. A gente pode ver essa pausa como uma pequena prática meditativa. O que seria uma prática meditativa? No meio, entre prazos e metas, como fazer pequenas práticas meditativas para a gente incorporar na rotina do trabalho sem tomar muito tempo e realmente ser prática, né? Sim. Olha só, eu curei a minha saúde, a minha doença mental. Eu falo que era uma doença porque eu tive depressão muito nova e ansiedade. E 3 anos tomando remédio, muito nova, eu falei, eu não posso continuar tomando remédio, porque eu não vou me curar. Eu fui correr atrás do que eu poderia fazer para me curar, né? Então eu estudei muito, fiz muitos retiros de meditação, estudei o yoga, né? Uhum. Não é só o exercício de yoga que a gente entende aqui, que é uma forma de viver, né? Com presença, com consciência. A gente estudou nos retiros. E aí a conclusão que eu cheguei, Ari, é que a gente pratica a meditação para treinar a mente a viver em meditação. Porque que a meditação, basicamente, é você treinar a sua mente para viver em estado de presença, né? Você não precisa... Eu estou aqui com você agora, nós estamos aqui só no presente. Eu não estou pensando o que vai acontecer no futuro, não estou preocupada com a minha agenda daqui para frente e nem estou lamentando o que passou, preocupada, chorando as mágoas do passado, né? As pitangas. Então, a meditação é esse treino. E nos estudos, né, no decorrer dos estudos que eu fiz para esses exercícios de meditação, eu concluí o seguinte: a respiração consciente, eu gosto de falar com meus alunos, é uma tecnologia. É uma tecnologia de acesso imediato ao estado de presença. Então, é muito simples meditar quando você entende isso, que a respiração consciente te coloca no estado imediato de presença. Então, essas pausas durante o trabalho, você pode fazer pequenas meditações de 1 minuto. Respira, sente o ar entrando, sente o ar saindo, toma consciência do seu corpo a partir da respiração e você já vai sentir uma diferença absurda no seu dia a dia, se você conseguir fazer essas pausas diárias. E o mais importante, esse exercício é para que você aprenda a fazer isso para a vida inteira, né? Tem um livro de meditação que eu li, que ele conta a historinha da diferença do mestre para o discípulo no dia a dia. Você sabe qual é a diferença? Não. O mestre, quando ele está escovando os dentes, ele só escova os dentes. Ele não está escovando o dente pensando no que ele tem que fazer agora, o que eu vou fazer. Então, o mestre, quando está tomando banho, ele só toma banho. Ele não fica... Ele sente a água caindo no corpo, ele aproveita aquele momento ali, né, de limpeza física para fazer uma limpeza mental, né?
Sim. Então fica essa dica também, né? Se você, a gente sabe da correria que é. Eu tenho um workaholic dentro da minha casa, né? E ele já tem as formas dele de perceber, né? Que ele tá precisando de parar, de pausar. A gente mora muito próximo da empresa, então ele vai lá, deita um pouquinho, faz os rituais dele, toma um chazinho, faz muita atividade física, mas a gente tem que ter esse cuidado. É essa autogestão que a gente tem que desenvolver, né? Isso não tem pra onde correr. Não tem. E ninguém vai fazer isso por nós. É isso aí. Mas nós vamos falar mais, porque agora a gente tá só no primeiro bloco. Vamos encerrar o primeiro bloco, né, Paulo? E agora vocês vão ficar aí, gente, com a musiquinha, assim, bem escolhidinha pelo nosso querido radialista Paulo aqui. Curtam bastante, mas a gente já volta com mais Cristiane Nunes. Ela que é especialista em práticas integrativas, desenvolvimento humano e autogestão. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre essas práticas integrativas, né? Quais técnicas que ela nos recomenda para aliviar o estresse imediato em momentos de tensão de trabalho, além de falar um pouquinho mais sobre inteligência emocional. A gente sempre traz aqui, né, falando sobre esse tema, porque ele é importante. E vamos falar também sobre os programas corporativos de redução do estresse que podem ser realizados nas empresas, né? A norma, a R1 tá vindo aí, né? Nós temos que nos preparar também cada vez mais aí para essas questões que não deveriam ser leis, né? Deveriam ser mais questões éticas, né? Do que você ter obrigatoriedade de fazer. E antes de encerrar, agradecer o apoio do Sicoob Credinor, da Novaes Empreendimentos, da Impremix, da Cris Joias, da Classic Men's Club e da Fadenor pelo apoio cultural aqui ao nosso programa que acontece toda quinta-feira às 18 horas e que também fica disponível, programa completo, assim que a gente termina no nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novaes Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novaes, onde cada detalhe faz a diferença. Novaes Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novaes Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Vitoruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16.
A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Vamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com Empreendedor em Ação, seu programa semanal. Toda quinta às 18 horas a gente está aqui na Rádio Universitária. O nosso programa tem o apoio do Cicobi Credinor, da Novais Empreendimentos, da Impremix, da Cris Joias, da Classic Men's Club e da Fadenor. Essas empresas, elas nos apoiam culturalmente, assim, demonstram, né, a importância de se ter responsabilidade social com uma rádio como a Universitária, que se preocupa com o melhor da música, o melhor do conhecimento da informação. Todos os dias da semana você tem programas aqui em diversos horários trazendo conteúdos específicos e especiais para você que é ouvinte da 101,1 FM. Bom, toda quinta às 18 horas, então, a gente está aqui e hoje a gente está conversando com Cristiane Nunes, ela que é especialista em práticas integrativas, desenvolvimento humano e autogestão, e a gente está falando sobre um tema essencial para quem está enfrentando aí o ritmo acelerado do fim de ano. Então, você empreendedor, empreendedora, você que é aspirante ao empreendedorismo, você que está pensando em abrir seu negócio agora para aproveitar o fluxo de final de ano que deve estar aí, ó, enlouquecida. Hoje a gente está falando sobre como cuidar da saúde integral e manter o equilíbrio, mesmo em meio a tantas demandas. Então vamos voltar então, Cris. A gente falou no bloco passado, né, sobre os sinais de alerta do corpo para observar, para perceber aí quando a gente está entrando nesse movimento de sobrecarga. Falamos sobre como é importante a autogestão da saúde, as pequenas práticas meditativas. E assim, a grande realidade é que muitos empreendedores sentem que não podem parar, né? Às vezes eu entro nessas vibes, assim, eu penso que eu não posso parar, que se eu parar o bicho vai pegar, então é melhor eu correr e deixar o bicho correr atrás de mim. Então, assim, como é que você mostra, como é que você consegue mostrar para uma empreendedora, tipo eu, você já mexeu muito comigo, né, nesse âmbito aí, que cuidar de si não é perda de tempo, mas é investimento em produtividade. Como é que você convence um empreendedor disso? Olha só, primeiro, o empreendedor precisa compreender que uma mente exausta, né, um corpo exausto, ele não tem produtividade. E que ele vai estar muito mais propenso a riscos de brigas, de conflitos, de decisões inconscientes, né, decisões por reação mais do que por ação consciente. Então, as consequências, né, de uma vida sem essas pausas, sem esse autocuidado, pode ser decisões tomadas de forma errada, né, por medo ou por ansiedade. E aí, esse empreendedor também, o comportamento dele, ele reverbera na equipe. Não tem como a pessoa estar estressada, cansada, desgastada, e isso não respingar na sua equipe. E aí, o clima da empresa vai ficar pesado, a produtividade, vocês já sentiram a diferença de chegar na energia de um ambiente, e o ambiente tá gostoso, as pessoas estarem felizes, conseguir vender, conseguir conversar, tratar as pessoas bem para um ambiente que não tem isso? Então, essa diferença, ela já é suficiente pro empreendedor, pro empregador, pensar em se cuidar. Porque não existe empregador que não se cuida que vai ter empatia com o colaborador. Pois é, e a gente tem a NR1, que é uma norma regulamentadora, né? Chama Norma Regulamentadora 1 do Brasil. Essa norma ela estabelece as diretrizes gerais e as obrigações de segurança e saúde no trabalho. A gente já trabalha com essa norma, né, há muitos anos. Ela introduz esse conceito de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, assim, identificar onde tem perigo, controlar os perigos dentro da empresa. Então, por exemplo, lá na minha loja tem um Ourives, então ele tem que ter os equipamentos lá de proteção. Ele precisa utilizar aqueles equipamentos ali, né? Só que agora, essa norma, ela foi atualizada, né? Sim. Ela foi atualizada em 2024, com vigência a partir de 26 de maio de 2025, mas aí passou mais um pouquinho para frente, né?
a partir desse ano agora, a gente vai começar a ter a fiscalização. Então, ela passou a incluir os riscos psicossociais nesse gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, essa revisão, ela está destacando o quê? A gestão da saúde mental. Então, ela está obrigando, agora é obrigando, não é ética, mas é obrigando as empresas a identificarem, avaliarem e adotarem essas medidas preventivas, por exemplo, contra fatores como assédio moral, excessos de trabalho e estresse, que antes não eram contemplados nessa norma, mas assim, no mundo que a gente está hoje, essa adequação, né, para as novas regras de saúde mental, elas tiveram que ser incluídas. Aí eu te pergunto, né, esse empreendedor, né, ou empreendedora, que ainda não entende, que não sabe o que é audigestão, que está nessa, né, nesse ritmo acelerado, e assim, nessa neura, ele vai dar, será que dá conta na sua visão, dá conta de um processo como esse? Resolver isso dentro do negócio? Eu acredito que não. E ele não vai nem achar que isso é bobeira. Porque ele ainda não percebeu a importância disso na vida dele. Porque pra gente perceber a importância das coisas na nossa vida, a gente tem que implantá-las em nós primeiro, né? Uhum. Então, é muito dificilmente ele vai conseguir passar isso para a empresa dele se ele não começar a cuidar dele antes, né? A gente que é mãe, a gente sabe disso, né? Quando a gente tá bem, quando a gente se cuida, a gente consegue dar suporte emocional, físico, todo o suporte que nossos filhos precisam. E quando a gente tá mal, eles adoecem, né? O clima da casa muda. E com o empreendedor não é diferente, Ari. O empreendedor, ele precisa começar a se cuidar. E só assim, ele percebendo essas melhorias na sua vida, a mudança na sua saúde mental, na sua tomada de decisões, na sua capacidade de liderar mesmo, né? E eu gosto de falar dessa questão da liderança, porque eu trabalho com jovens e eu coloco esses jovens para meditar todas as oficinas. Porque eles são líderes, né? Sim. No Parlamento Jovem, o perfil dos jovens que vão para lá, eles são líderes. E aí eu falo com eles, não existe líder, um bom líder, que não é capaz de liderar a si mesmo. E a autogestão é essa liderança, né? Se você não consegue se controlar, né? Controlar a sua alimentação, a sua rotina, o que você tá, controlar a sua mente. Uhum. As pessoas estão com a mente adoecida porque elas não conseguem colocar limite na própria mente. Fala assim, opa, isso aqui não é agora de pensar nisso. Isso aqui não é importante, né? Fazer escolhas, mas para isso a gente precisa de cuidados, né? Uhum. Essas pausas mesmo que a gente falou antes, elas são necessárias para uma mente saudável. Uhum. Então ele precisa começar com essa consciência nele para ter sucesso. Mas agora vai ser obrigada mesmo sem ele querer, vai ter que fazer. Não tem porque jeito. É aquele negócio, né, Cris? Assim, um empreendedor doente, ele adoece a equipe, né? O empreendedor doente, ele adoece a equipe, né? E assim, eu sempre falo muitas minhas vulnerabilidades aqui no programa. Então, quando vem os entrevistados, eu falo assim, mas é porque eu passei isso aí, ninguém pode falar, né, Paulo? Eu não pago de gatinha nem de Mulher Maravilha aqui, não. Geralmente, eu trago as minhas vulnerabilidades. E aí, de 2 meses pra cá, eu recontratei uma colaboradora minha que trabalhou comigo muitos anos atrás. E aí ela teve filho e a menininha adoecia muito, tudo, ela saiu do trabalho e tudo, ela começou a ter muita ansiedade, começou a tomar remédio. Uhum. Ai, meu Deus do céu, sabe qual é o caso dessa ansiedade nessa pessoa? Enfim, não sei, né? Mas enfim, aí ela voltou agora, falou que estava disponível, falei, então vem, que é ótima, vem trabalhar comigo. Aí tempo aí atrás, um mês, sei lá, uns dias aí atrás, a gente estava trabalhando, conversando lá no escritório, aí ela virou pra mim e falou assim, ô Ari, eu tava falando aqui com fulana, como você mudou, né? como você melhorou, né? Assim, você era muito ansiosa, né? E hoje eu vejo assim, você tá até assim, conversando mais devagar e tal. Aí na hora eu pensei assim, eu acho que eu devo ter colaborado pra doença aí, tadinha, né? Aí eu pensei sobre isso com ela, falei, quando você saiu, eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu colaborei pra fulana ficar mais ansiosa e tal? E nós conversamos sobre isso, né?
Mas eu vejo que é possível. Sim. Porque eu vi essa mudança acontecer. Eu vejo, inclusive, continuo vendo, que eu continuo melhorando nisso. Sim. Eu continuo na terapia. Se eu sair da terapia com 2 meses, todo mundo que tá ao meu redor, alguém vai virar pra mim, de 2 em 10 pessoas, vai falar assim, você tá na terapia? Alguém vai perceber em algum momento que eu não tô na terapia. Então eu acho que é possível a gente mudar. Sim, porque aí é possível. Não é? E a gente tá falando também de inteligência emocional, porque ela pode ser desenvolvida. Pode. Não é, Cris? Pra lidar melhor com clientes, equipe, com os familiares e nesse período de demanda inclusive, não é isso? Sim, com certeza. Tem que começar, e eu espero que comecem pelo amor próprio, né? Do que pela dor, né? Porque pela dor é mais difícil. Mas pela doença. Pela pausa, né? Pela doença. Bem, a inteligência emocional, ela começa pela autorregulação, né? Então, as emoções, elas dão sinais, né? Pra gente, através do que a gente está sentindo no dia, o que a gente está precisando naquele momento. E como que funciona a autorregulação? Primeira coisa que uma emoção precisa é de ser ouvida. Uma emoção, ela não vem por acaso, né? Um gatilho não vem por acaso. E aí, os gatilhos é um assunto bem mais profundo que a gente tem que abordar, né? Gatilhos tem a ver com as nossas feridas, as nossas programações lá da infância. E que se a gente não cuida delas no decorrer da vida, a gente vai ficar reagindo no piloto automático, não vai agir com consciência, porque tem ainda traumas de infância que a gente carrega e a gente vai se relacionar com as pessoas lembrando desses traumas quando eles são engatilhados. E de maneira inconsciente, né? Porque eu acho que é o pior. De maneira inconsciente. Por isso que eu gosto de falar de consciência integrativa. Porque a gente vai adquirindo esse conhecimento de quem a gente é e vai tendo inteligência para agir e não para reagir, né? Então, quando você reconhece as suas emoções, você adquire também empatia, Ari. Porque você vê que as outras pessoas também têm emoções. E que elas também têm demandas, né? Então, esse comportamento... E empatia não tem só a ver com aquele negócio me pôr no lugar do outro. Tem a ver com entender de onde é que esse outro vem também. E o que o outro precisa. Porque às vezes o que o outro precisa não é a mesma coisa que eu, né? Isso aí. Às vezes... A simpatia tem mais a ver com se colocar no lugar do outro do que a empatia. A empatia, ela é um pouco mais profunda. É você perceber qual é a demanda do outro, que às vezes não é a mesma da sua, né? Cada pessoa funciona de um jeito. E os sintomas também emocionais, né, mentais, eles são diferentes. Então, essa presença, né, isso é treinado diariamente, essa escuta, né, das demandas do corpo, das emoções. A emoção, ela precisa ser escutada, precisa ser acolhida, e às vezes só de você fazer isso, você já resolve o problema. Porque o problema era só esse. Você tá exaltado e precisar de uma pausa para se acolher, você tá sentindo ali uma tristeza, uma raiva. Às vezes a tristeza é porque você não consegue parar. Justamente. E aí você para 15 minutos, a tristeza vai embora. Você tomou uma água, tomou um café, pisou na grama, olhou pro sol, né? Escutou uma musiquinha, viu um videozinho de humor e resolveu. Eu tenho um negócio assim, eu tenho um perfume, que eu amo esse perfume. Eu sou ruim de escolher perfume esse estranho, eu passei anos. Sim, você nunca dá ligança pra isso. Aí um dia achei um perfume que eu amo esse perfume. E aí, o dia que eu tô mais assim, eu passo o perfume, né? Eu acordo meio desanimado, eu passo o perfume, eu paro e fico... Tô escutando, respirando aí, né, gente? Aí eu inspiro aquele cheirinho do perfume e falo, ai, meu Deus do céu, que maravilhoso. Você sabe que aquilo ali já muda meu humor? Eu sei, é impressionante. Eu queria que você falasse sobre os benefícios que os programas corporativos de redução do estresse, até porque a gente falou sobre a NR1, né? Sim. Podem trazer para as empresas. É possível, porque às vezes a pessoa está escutando a gente falando e fala assim, mas eu sou pequenininha, não tenho dinheiro para trazer um psicólogo aqui, para fazer uma terapia em grupo meu funcionário, né? Eu não tenho dinheiro para mandar esses meninos para fazer alguma coisa, eu não tenho como criar um espaço aqui de descanso para eles, entendeu? Eu não tenho essa condição. Mas, assim, é possível aplicar esses métodos em pequenos empreendimentos? Sim, é possível. E os benefícios, eles são muito claros, viu? Redução de afastamento, melhora do clima, né, interno, aumento da produtividade, menos conflitos e mais clareza, né, para a solução de conflitos e de problemas da empresa. E é totalmente possível. Às vezes, práticas curtas, né? Vamos parar um momento aqui para fazer uma meditação. Às vezes a gente tem plataformas gratuitas com exercícios de respiração e de meditação.
roda de cuidado, né? Vamos fazer uma massagem. Coloca todo mundo sentadinho, um faz massagem no outro, depois troca. Isso aí você faz em 5 minutos, 10 minutos, né? Roda de cuidado. Micro treinamentos em alguma questão específica que está acontecendo lá, né? Uma roda de conversa para escuta ativa, né? O que vocês estão sentindo que a gente precisa melhorar aqui enquanto equipe? Existem várias dinâmicas hoje que o empreendedor pode pesquisar e encontra de maneira gratuita para realizar ele mesmo na sua empresa ou perceber alguém que tem esse perfil, né? Essa inteligência social mais aguçada, e ele pode colocar essa pessoa para colaborar. Então, assim, criar esse momento de cuidado na empresa já vai fazer muita diferença. Eu estive num evento esses dias agora e quem estava palestrando foi o professor Augusto Cury. Eu gosto muito de algumas abordagens que ele faz, né? Eu acho bem interessante a maneira como ele aborda, inclusive. E eu sempre faço nas empresas as reuniões de comunicação, de feedback, tanto com a liderança como a liderança com os seus liderados, né? E aí, nas reuniões que a gente faz com a liderança, a gente abre muito, assim, os meninos falam, né, das coisas, da vida deles, o que está acontecendo, o que não está, e depois a gente traz as questões dos negócios. E aí, o professor falando, assim, como é importante, dentro desse espaço de trabalho, a gente ter a roda de partilha. E realmente, dentro dos meus negócios, a gente faz reunião de comunicação para falar de coisas do dia a dia do negócio. Das rotinas deles com as vendas, o que aconteceu o mês passado, o que vai acontecer esse mês e tal. Aí na hora que ele falou essa expressão, roda de partilha, eu falei, gente... Que nome lindo. Que lindo, né? Eu falei assim, que lindo. A próxima reunião de liderança agora vai ser um tema que eu vou tratar com os líderes. Eu quero muito que antes de fazer o feedback, ou talvez depois da reunião de comunicação ali, que eles tenham ali 30 minutos, 40 minutos de roda de partilha. Porque a gente sabe como que o acolhimento dentro do negócio, e eu sempre falo isso, empresas são locais de cura, né? E são mesmo, porque as pessoas estão ali, passando horas e horas juntas, e elas podem se acolher, elas podem se adaptar uma a outra, entender uma a outra, e pelo menos saber, poxa, o fulano hoje chegou assim, né? O que será? É porque tá com preguiça de trabalhar. Não é porque tá com preguiça de trabalhar, gente, é porque tá trazendo alguma coisa nas costas que ele não quer falar, porque ele escutou uma vida que é preguiça. Que é preguiça, ou que é pessoal, fica na porta da empresa e você, na hora que você entra, você tem que ser extremamente profissional. E o professor Augusto Cury falou, já ensaio, já vou dar uma mudadinha nisso aqui, que é uma coisa que acontece de maneira muito livre ali durante a reunião de comunicação, mas realmente não tem um espaço para aquele momento de partilha, para o colaborador não achar que ele está tomando o tempo da reunião, né? Porque aí você tira um espaço, fala, esse espaço agora, pode falar. Nós temos esse tempo aqui, fala aí. Então eu achei interessante, eu quero, né, a partir de agora, colocar esse tempinho aí antes das nossas reuniões também. Cris, para quem nunca teve contato com as terapias integrativas, que eu queria que você desse só uma pincelada, assim, terapia integrativa é isso. Qual que seria uma prática simples para começar hoje, depois que desligar a rádio? Nem precisa desligar. Se a pessoa já está respirando, consciente. E isso a gente pode fazer fazendo qualquer outra coisa. A respiração consciente, ela não te atrapalha a trabalhar. Porque, muito pelo contrário, ela te coloca em estado de presença plena. Então, você está inteiro ali naquele momento, quando você está respirando consciente. E eu gosto de brincar com os meninos, que é uma tecnologia mesmo, porque vocês podem fazer aí em casa. Quando você respira de maneira consciente, observando a respiração, o ar entrando, o ar saindo, sua mente não consegue devagar. Ela impede a sua mente devagar. É verdade. Então, assim, já pode começar por aí. E eu garanto, gente, se vocês começarem a fazer isso diariamente, o máximo de vezes possíveis, em menos de uma semana, vocês vão perceber uma mudança drástica na ansiedade. Ela vai reduzir drasticamente. Só de estar nesse processo. Só de estar nesse processo. Né? Aí os outros cuidados a gente até já falou, né? Ô, Cris, e assim, que papel que você acha que a espiritualidade e o autoconhecimento podem ter nas tomadas de decisões de negócio? Aquele empreendedora que está escutando a gente ainda está assim, Maria,
Esse negócio de meditar, gente, isso não existe não, porque eu já fui essa pessoa. Ó, se eu for... Você tá doido. Se eu fosse num treinamento, numa palestra, que o capacitador lá, o facilitador falasse assim, antes de começar, eu gostaria que vocês fechassem o olho, eu falava, mentira, Ariane! Nossa senhora, me dava ódio. Eu falava, eu saí lá da minha casa, um esforço, fiz um ó pra poder equilibrar meus 5 pratos. Meus 5 pratos hoje. Aí eu chego que a pessoa fecha o olho. Não. A Vanessa tá morrendo de rir. Ficava doida. Mas hoje, essa Arianezinha de hoje... É porque é muito simples, né? Justamente. Chega a ser... O povo deve estar aí virando o olho pra mim, então, aqui agora na rádio. Talvez seja isso, Cris, né? Talvez seja isso. Ou talvez seja essa falta de consciência. Vanessa, não crise de riso, não. Vanessa, Paulo não vai editar essa parte. Mas a terapeuta estudou esse tanto pra mandar a gente respirar. Falei assim, gente, a primeira coisa que você deve começar a fazer é isso, né? Mas a gente tem que a jornada, né? Eu coloquei o nome de jornada na minha formação, porque é um caminho que não tem volta e não tem fim. Porque a gente tem que se desenvolver pela vida toda, né? E os cuidados, eles vão se aprofundando cada vez mais. Você percebe isso? Sim. E assim, era uma falta de consciência minha muito grande. Por isso que eu falo assim, né? Essa coisa do consciente e do inconsciente, que hoje eu tô na terapia da linha de Carl Jung, né? Da consciência e da inconsciência. O que tá aqui atrás, que você não vê, tá no seu inconsciente. Tem coisa que você não vê, você não tomou consciência. As crenças, por exemplo, elas ainda estão no inconsciente, né? Muitas delas, o que faz a gente achar que não pode parar, que não pode descansar, né? Que descansar, eu já pensei muito, eu assim, me culpava muito quando eu parava pra descansar. Me culpava muito, tipo assim, nossa, tanta coisa pra fazer. Gente, eu tô aqui descansando, meus colaboradores estão lá ralando. Só que assim, os colaboradores saem 6 horas, eles não tem que levar os problemas da empresa. Eu tô com os problemas da empresa 24/48, como diria minha sogra, né? Sim. Na cabeça, os problemas da empresa. E o colaborador, ele não tem esse peso, né? De sair com isso. Assim, não deveria ter. Pelo menos, não deveria ter. Então, assim, tem essa dificuldade, né? E hoje eu percebo que eu tomei consciência disso. Sim. Então, quando eu chego no lugar hoje, alguém fala assim, gente, vocês chegaram agora, vamos dar uma respirada, hoje eu entendo, assim, o quanto necessário e quanta diferença aquilo faz pra mim, pra aquele momento, pra eu conseguir aproveitar melhor aquele momento, sabe? Sim. E aí, pensando nisso, né, como é que só pra gente falar um pouquinho disso, que a gente já tá quase chegando no final do segundo bloco, o Paulo já tá com a mão aqui pra levantar, que eu já tô olhando ali no tempo. Que papel que a espiritualidade e o autoconhecimento podem ter nessa tomada de decisão de negócio? Ari, eles ampliam totalmente a lucidez, o propósito e o alinhamento, né? Eles vão trazer um equilíbrio muito grande para a vida. Primeiro, que quando a pessoa se conhece, ela não vai se comparar tanto. Ela vai saber que aquela jornada ali não é para ela e vai saber fazer escolhas conscientes baseadas no que ela sonha, né, no seu propósito, com lucidez. Quem não tem autoconhecimento não consegue fazer isso. Aí fica comparando. Sofrendo, olhando pro outro, né? Fulano faz, fulano consegue, eu não por que fulano consegue e eu não consigo? Talvez porque isso não seja pra mim. Mas pra você ter essa conclusão, você precisa saber quem você é, né? Saber das suas potencialidades, saber das suas limitações, né? E tem gente que mal sem se conhecer, né, Cris? Sim. E um empreendedor conectado consigo, ele sabe diferenciar o que é impulso do que é intuição. Ele vai saber diferenciar, né? O que é medo do que é estratégia, né? E a espiritualidade, ela traz coerência, né? O autoconhecimento traz a clareza e a espiritualidade te traz coerência. Você vai agir com muito mais coerência, porque você vai ter noção das dimensões, né, da sua vida, desse equilíbrio que você quer ter. E você vai se sentir muito mais inteiro, né? Mesmo que você abra mão de algumas coisas que não são pra você, você vai se sentir mais completo do que fazendo tudo e que talvez não seja pra você. E que conselho que você daria para esse empreendedor que está chegando aí no final do ano exausto e sem energia para planejar o próximo ciclo? Que vai ser um tema que nós vamos trazer no programa aqui mais na frente, que é como é que nós vamos planejar
o ano que vem aí diante de todas as coisas que o mundo tá trazendo pra gente hoje? Olha, pra quem tá exausto e sem energia, o primeiro conselho é pare, respire. A gente acha que não é possível, mas tá escutando de alguém que tem passado por isso. Eu lembrei dos meus alunos. Cris, deve ser que nós estamos tudo mortos aqui, que você tá mandando a gente respirar. Falei, respirar consciente. É diferente. Né? Pare, respire, se acolha, né? Porque a exaustão é um pedido do corpo por pausa. Não tem jeito, né? E não por mais esforço. E antes de planejar o próximo ciclo, é essencial recuperar a energia, reorganizar as emoções e relembrar qual que é o seu propósito, né? Qual que é o seu propósito? Planejar cansado sempre vai gerar decisões equivocadas e o descanso é a parte da estratégia para um crescimento. Muito bom. E para a gente fechar o nosso programa, olhando para 2026, que hábitos de saúde integral você, com a sua experiência de 20 anos, né, falando sobre práticas integrativas, você acredita que os empreendedores deveriam levar assim como prioridade? Então, rotinas de regulação emocional, que a gente já falou aqui, né? A regulação emocional, que é a escuta mesmo, a escuta do corpo, escuta das emoções, um cuidado com a mente, né? Então, fazer aquelas pausas de respiração, de exercício de presença, alongamento, uma caminhada. Educação da mente, né? Porque a nossa mente, ela é uma criança que precisa ser educada. Senão, ela vai... Você pega um celular, igual a gente estava conversando aqui. Você começa a ver um vídeo, se não tiver um adulto pra parar... Na mente, né? Na mente, você vai ficar 3 horas, né? Então, a gente precisa dessa educação da mente, né? Que é colocar limite, colocar ordem, rotina e planejamento. É o adulto cuidando da criança interior, você viu? Eu tô rindo aqui, porque esses dias eu tava... eu tava no banheiro, arrumando, tô trabalhando. Eu tava pensando em tanta coisa. Tipo assim, minha mente veio assim, sabe? Trouxe assim, um tanto de coisa. E meu caçula tava lá comigo e tal, conversando. E aí, de repente, ele parou de conversar e eu fiquei arrumando e aquele tanto de coisa na minha cabeça. E eu tentando fazer o meu gatinho, né? Minha maquiagem, aquele tanto de coisa. E eu pensando, meu Deus, não vai dar tempo de eu fazer minhas coisas hoje. Só que eu pensei, ixi, Maria, ainda tem tal coisa. E a cabeça... Aí, de repente, eu fiz assim, ó. Os dois calados. Eu fiz assim, lá. Benjamin tomou um susto. Olhou pra mim e falou assim, mamãe, o que é isso? Aí eu falei, minha mente não para de conversar. Não, eu vou conseguir, Benjamin, fazer tudo que eu tenho pra fazer hoje, sem ficar doida. E agora eu tô fazendo o meu gatinho, a minha mente tá fazendo eu errar. Aí ele começou a rir, né? Falou, mamãe, você é muito maluquinha. E aí, assim... Mas tem horas que a gente tem que fazer isso, né? Falar assim, ei, exatamente. Menos. E outra coisa, isso aqui é lixo. Eu estou aprendendo. Identificar o que é lixo. Fofoca. Começou a fofoca, desliga. Apaga a luzinha. Fala, gente, só um minutinho que eu vou ali beber uma água. Isso não é importante, né? Ou tragédia, né? Tem gente que adora saber de tragédia. Você viu que acidentou, morreu não sei quantas pessoas? Se você não puder mandar amor para aquelas pessoas, você não conhece, fazer uma oração... Pra que você quer saber? Pra você achar que a realidade é só tragédia? Porque a nossa mente, ela não sabe separar a ficção da realidade, né? Quando a gente vê um filme de terror, o corpo reage. Ele sente o que está acontecendo ali. Por quê? Porque a mente acredita, né? Então, a gente tem que alimentar a nossa mente com coisas boas. Então, isso é uma forma de educação mental. O sono como pilar de desempenho. E estratégia de autocuidados constantes, né, gente? A gente precisa falar. Atividade física, 3 vezes por semana, no mínimo. Não tem como uma pessoa não fazer atividade física hoje. O sedentarismo é comparado até a cigarro, né? A pessoa que não faz atividade física, ela está em estado de adoecimento. Ela precisa de fazer atividade física. Então... alimentação balanceada, lembrar que o nosso corpo é 70% de água, para quem está hidratado, então um corpo que é 70% de água precisa beber água. Sim. E lembrar do equilíbrio, trabalho, família, lazer e amigos. Eu sei que é difícil falar isso para empreendedor no final do ano, viu, Ari? Mas a gente tem que escutar, né? E é importante.
Porque numa dessas aí que a gente vai embora. Pois é, espero que não. Espero que todos consigam agir pelo amor e não pela dor. Começando pelo amor próprio, que vai respingar no cuidado com o outro. É isso aí. Ô Cris, eu quero agradecer muito sua presença, sua disponibilidade, né, para falar pra gente sobre esse tema, assim, que é um tema essencial, principalmente fim de ano, que tá todo mundo com ritmo acelerado, né? Todo mundo, e quando a gente fala nos empreendedores, a coisa, ela, com certeza, ela pesa um pouquinho mais, porque as responsabilidades são muitas, de fim de ano, de início de ano. É muita coisa que acontece, são muitos pratinhos, muitas esferas as quais a gente tem que, né, observar e não só observar, mas tomar decisões, né, agir em prol delas. Então, eu quero te agradecer. Para você que ainda não segue a Cristiane, vai lá, @cristiane.nunes.all. Ano que vem tem mais jornada, tem imersão. Para você que ainda não entende o que é o autoconhecimento, né? Talvez seja uma oportunidade lá no primeiro semestre com a Cristiane de você participar de algum momento, assim, que com certeza vai trazer os benefícios aí para a vida empresarial. Obrigada, viu, Cris? Eu que agradeço pela oportunidade. É isso, gente. Ficamos aqui com mais um Empreendedor em Ação. Se você perdeu um pedacinho do nosso programa aí, não se preocupe não. A gente encerrando aqui, ele já vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube. Vai lá, Empreendedor em Ação, se inscreve, indica, compartilha para aquele amigo. É como eu digo, a Rádio Universitária você escuta de qualquer lugar do planeta. Entra no link que você escuta lá o nosso programa semanal. Manda para o amigo do Japão, manda para o amigo lá na Argentina. Pode mandar. Fala, Mari, manda um beijo para minha mãe, que ela te escuta. Sempre ela te adora, admira seu trabalho. Ela fala que sua voz é linda, seu humor, adora. Vendo, gente? Ela chama Mirtz. Oh, meu amor, obrigada, viu? Obrigada, Mirtz, você... E ela já me falou isso, sabia? Eu já encontrei com ela em alguns momentos, ela falou. Um beijo, Mirtz, obrigada pela sua audiência, viu? Me ajuda aí a compartilhar esse programa aí, ó, com a galera. Porque o que a gente quer aqui é realmente abrir o olho, né? Tá atento, mas de uma forma saudável e colaborar para que a gente consiga continuar nessa jornada, não só produzindo bem com qualidade, mas principalmente com saúde mental, né? Exatamente. Obrigada, Mirtz. Gente, é isso, ó. Gratidão. Cicobi Credinor, Novais Empreendimentos, Impremix, Cris Joias, Classic Men's Club e Fadenor pelo apoio aqui ao nosso programa. E quinta-feira que vem às 18 horas nós temos um novo encontro, um novo episódio. Até lá. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.